Ezequiel Gomes já se considera um MGTOW? Já tomou a Red Pill? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade às nossas reflexões a respeito desse movimento, da tal da Red Pill, da pílula vermelha, dos MGTOW, que são os homens que andam no seu próprio caminho. E se o Ezequiel Gomes já avançou no seu entendimento dessa questão e já se considera um red pilado e um MGTOW? Sim, não e por quê? Bom, vamos falar sobre isso neste vídeo. Algumas semanas atrás, eu gravei um vídeo chamado Ezequiel Gomes vai tomar a Red Pill? Masculinidade bíblica. E hoje a gente retoma o tema, inclusive algumas pessoas têm cobrado lá no canal, cara, a gente quer te ouvir falar sobre a Red Pill. E aí, já tomou, não tomou, como é, como é que não é? E eu vou explicar algumas coisas para vocês a respeito de mim mesmo, para vocês entenderem como é que a gente vai avançar dentro dessa discussão. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que, em geral, eu, Ezequiel Gomes, eu não tomo um partido em uma discussão específica com pouco tempo de reflexão. Eu sou o tipo de pessoa que, se vai pensar a respeito desse tema aí, vai gastar um bom tempo pensando. Então não, eu não me considero alguém que tomou a Red Pill, que é um MGTOW, muito pelo contrário. Entretanto, estou começando a refletir a respeito do assunto e vou refletir ainda por algum tempo. Pode ser que a gente converse sobre esse assunto pelos próximos meses ou pelos próximos anos aqui no canal, naturalmente intercalando com outros conteúdos. Então você não vai ver aqui, nesse próximo mês, 200 mil vídeos a esse respeito. Não, isso não vai acontecer porque não é do meu feitio, tá? Eu tenho muitas outras coisas para pensar e para fazer do que para pensar nesse movimento e estudar a seu respeito. Então a gente vai devagarzinho em doses homeopáticas, estudando, aprendendo e, acima de tudo, já identificando, como já identifico, questões positivas e questões negativas, né, nessa jornada, nessa narrativa, nessa filosofia dos tais dos Red Pills MGTOW, tá bom? Então assim, ó, eu vou fazer nesse vídeo aqui algumas reações, assim, alguns comentários que eu recebi no meu vídeo anterior, que já dão um pouco o tom de como que a coisa vai caminhar. E aí, inclusive, eu vou propor um modelo de interação e estudo desse tema com aqueles que quiserem se engajar comigo nesse aspecto, tudo bem? Então eu vou colocar algumas questões aqui. Por exemplo, João Victor, ele escreveu assim: Dom Sandro é para quem entende dos termos, ele não é para iniciantes. Eu tinha dito no meu vídeo anterior que eu tinha visto o vídeo do Rasta sobre os MGTOW, que dei muita risada, e tinha um monte de gente nos comentários falando de um tal de Dom Sandro, que era um cara fera que ia destruir lá as bobagens que o Rasta tinha falado, e eu fui dar uma olhada no vídeo do tal do Dom Sandro. Consegui assistir nem 5 minutos de um vídeo, porque eu achei o cara extremamente burro e etc. Então quando o João Victor chega a dizer para o Ezequiel assim, que ele é para quem é muito entendido, não é para iniciante, eu já tenho a tendência de pensar assim que o João Victor já não é um bom representante dos MGTOW. Mas eu quero dar o benefício da dúvida para o João Victor ou para você que está assistindo esse vídeo, que conhece um pouco mais o trabalho do Dom Sandro, já conseguiu assistir mais do que 5 minutos, que você já é um herói na minha percepção. E vou propor o seguinte: se você acha que o Dom Sandro tem um vídeo que seja assim o melhor, que seja excelente, claro, também que não seja um vídeo gigantesco, que seja um trecho de um vídeo de 5 minutos aí, onde o Dom Sandro realmente consiga explicar a gema do que é esse movimento maravilhoso aí dos MGTOWs, manda para mim ou no meu WhatsApp, que vai ficar aí na descrição do vídeo, ou aqui através dos comentários desse vídeo, para eu reagir a esse conteúdo. Eu não conheço mais do que 5 minutos de um vídeo do Dom Sandro, então provavelmente você não vai enviar para mim o mesmo vídeo que eu já vi, então envia aí para mim um vídeo e eu faço um react daqueles de verdade. Eu nunca vi o vídeo antes e vou assistir gravando e vocês gravam as minhas reações. E só uma dica também para a galera que está entrando em contato pelo WhatsApp. Eu tenho um sócio que às vezes vem para o Brasil, inclusive o meu celular
ele é registrado no nome desse sócio e ele às vezes usa o celular, às vezes eu não consigo responder rápido as mensagens de WhatsApp, às vezes o celular está com ele, está precisando para resolver alguma coisa, beleza? Mas em geral, você pode mandar para esse conteúdo, para esse, enfim, telefone que vai estar aí na descrição do vídeo, que você consegue falar comigo mais cedo ou mais tarde, beleza? Então é isso. Seja como for, então beleza. Dom Sandro, manda pra mim aí um videozinho do Dom Sandro, que não seja muito grande, pra eu fazer um react ao vivo. Mas a minha primeira impressão dele é que é um débil mental, só pra ser bem claro pra vocês como é a característica do canal do Ezequiel Gomes, tá bom? Beleza. Aí vamos ver outros comentários aqui. A Li Albis, ela diz assim: a fim de evitar prejuízos financeiros à igreja medieval, os caras decidiram que os padres não podiam mais casar e ter filhos, devido a dificuldades de perseguição da época. Paulo recomenda aos homens solteiros a permanecerem solteiros, devido a dificuldades da cultura antifamília tradicional e leis anti-homem desses países pró-feminismo. O homem desperto aconselha os homens solteiros a continuarem solteiros. MGTOW é algo antigo, apesar de ter um nome moderno. Bom, bem interessante. Naturalmente, sim, vamos conversar a respeito de algumas interseções ou tensões ou contradições entre esse movimento e a Bíblia. Interessante aqui que a Li, na verdade assim, está escrito Li Albis, não sei se é um homem ou uma mulher, é uma foto de Moisés com os 10 mandamentos nas mãos. Então, enfim, de que essa pessoa mandou aqui, são questões interessantes. E aí, a Igreja Católica é uma igreja red-pilada, MGTOW, é uma igreja fiel, é uma igreja infiel, Paulo era um MGTOW, Jesus era um MGTOW, como é que fica, como é que não fica, sim, não e por quê. Muito interessante. Vamos pensar a esse respeito nos próximos vídeos, sem sombra de dúvida, dialogando com esses conceitos e as questões bíblicas, tá bom? Aí o Maico escreve o seguinte: pastor, o senhor deveria começar a ler o livro The Rational Male, que é a Bíblia do Red Pill. Bom, aí fica uma outra dica também. Eu tô disposto a ler, me inteirar um pouco do assunto, etc., mas eu tô quebrado de grana e também não gosto de ler PDF, muito menos PDF traduzido em Google Tradutor. Então, se alguém tiver um PDF ou com o livro original, ou quiser me mandar uma cópia física, também entre em contato comigo no WhatsApp ou nos comentários aí, dá um jeito de comprar esse livro, manda pra mim, eu leio. Porque eu não vou gastar dinheiro pra comprar isso aí não. Já deixo claro também que eu não vou gastar dinheiro com esse treco não. Mas se você é um representante do Red Pill que quer que o Ezequiel reaja e leia e escreva e fale a respeito desse tema e você quer me dar um livro para eu ler, para eu reagir, pode ser esse livro ou qualquer outro, fique à vontade, tá bom? Aí o Maico diz o seguinte, continua assim: ali o senhor vai entender melhor o conceito, porque no seu vídeo algumas coisas foram mal conceituadas. Beleza, legal, vamos aprender e vamos melhorar os conceitos aí. Aí você diz assim: depois o senhor pode ver alguns vídeos do Bruno Giglio, ele é bem equilibrado na questão. Legal, vou tentar dar uma olhada assim que eu puder. Dom Sandro é extremista, fuja dele, está mais para Black Pill do que Red Pill. Legal, já tem aí, né, as discussões internas, e aí dizendo que o tal do Dom Sandro aí é um cara mais radical, etc. Mas tudo bem, a gente pode também conhecer um pouco o trabalho do camarada, tá bom? Aí o Elder escreveu o seguinte: dizer que Red Pill ou movimento MGTOW é o feminismo reverso é um desconhecimento completo do tema. Bom, essa foi uma primeira impressão que eu tive, tá? Mas se você acha que isso é um desconhecimento completo, beleza, vou respeitar a sua opinião, uma vez que, né, você deve ser o expert nesse negócio e não eu, certo? Seja como for, me parece que várias outras pessoas também pensam que o MGTOW e esse movimento Red Pill é uma espécie de feminismo ao inverso, sim, tá bom? Então parece que a minha primeira impressão não está, assim, totalmente divorciada da percepção de muitas outras pessoas a respeito do movimento, mesmo pessoas que conhecem mais do que eu a seu respeito. Então, também seria o caso, talvez, de algum momento, fazer um vídeo entendendo, né, se realmente os MGTOW e os Red Pill são um feminismo ao inverso, sim, não e por quê. Bom conteúdo para o futuro aí. Aí você diz assim: talvez essa seja a tua primeira impressão do movimento. Talvez porque o senhor ainda está no início da jornada de descobrimento do assunto. Mas não tem nada a ver o Red Pill com feminismo. Beleza, Elder. Ok, vou respeitar a sua opinião, sem sombra de dúvida. E vamos tentar falar um pouco sobre isso no futuro, quando tiver um pouco mais de base para comentar, beleza? Aí o Ezek diz o seguinte: sim, tem coisas positivas no Red Pill. Porém, os Red Pill pegam conceitos já existentes e tomam a ideia como se fossem pai dela.
Em todas as relações você tem que cuidar, seja na relação amorosa, de trabalho, de amizade, até na igreja. Parece-me que um feminismo é o inverso, mesmo os caras estão paranoicos. Tá vendo? Aqui o Ezequiel está dizendo que é um feminismo ao inverso. Aí ele diz assim, a Bíblia fala para sermos prudentes. Acho que 90% dos homens não querem uma mulher do carrossel, porém os adeptos desse movimento pregam a tal leitada e ghost, que é o mesmo que está no carrossel, sujeito a todo tipo de vírus. Ou acham que alguma mulher vai querer eles depois que eles estiverem com algum vírus. O carrossel, pelo que eu entendo, é uma expressão usada nesse universo para dizer das mulheres que têm muitos parceiros sexuais, como elas estivessem rodando num carrossel, transando com vários caras. E aí você não deve pegar uma dessas mulheres que tem uma vida sexual ativa com vários homens para se casar, ou para se relacionar, ou coisas do tipo. Mas, ao mesmo tempo, alguns MGTOW diz que as mulheres têm que ser tipo meio que usadas, assim, vai lá, transa, ejacula e vai embora e depois bloqueia a guria no celular. E o que o Ezequiel está falando aqui é que no final das contas, eles dizem uma coisa e fazem exatamente aquilo que eles condenam, né? Tipo, não, essas mulheres promíscuas de hoje em dia, então o que eu tenho que fazer? Escola uma mulher, ejacula nela e depois bloqueia ela na internet. Olha que linda, né, a relação humana aí. Então, enfim, é isso. Fogo no Parquinho fez uma hashtag, Ezequiel MGTOW. Será? Edson Queiroz, fala aí sobre a esposa de Paulo, já que o canal fala sobre Jesus. Legal, Edson. Só que Paulo era MGTOW? Podemos falar um pouco sobre isso também. Um bom tema de vídeo. Quem mais? O João Vitor falou aqui, ó. Tem o MGTOW celibatário, o apóstolo Paulo, que se encaixa nessa definição. Ele explica que não é pecado de se abster de relacionamento, conquanto não esteja pecando por causa disso. Existem muitos termos, com o tempo você vai aprender. Legal, João Vitor. Esse João Vitor é o mesmo que elogiou lá o tal do Dom Sandro, dizendo que ele não é para iniciantes. Ok, legal. O apóstolo Paulo se encaixa? Legal, vamos falar sobre isso no futuro, tá bom? Sagatinando diz assim, Dom Sandro, padrinho, o cara é zica, mas se for difícil para você digerir o que ele fala, acompanhe Altitude Alfa, Projeto Conselho, que são uma pegada psicológica de educação. Interessante, vou dar uma olhada sim, quando puder, tá bom? Que mais? O Giliardes diz assim, Dom Sandro tá ficando famoso, hein? Eu particularmente acho que os MGTOW têm alguma razão em algumas coisas. Os relacionamentos atuais são na sua maioria baseados no lado financeiro. Se não ter, no ter ou não ter, acabou a grana, acabou o amor. O homem entra com a grana, com o status social e a mulher com a beleza e a juventude, com o corpo. O que não se deve é generalizar, dizer que nenhuma mulher presta e tudo mais. Porém, tem alguns versículos na Bíblia que dão alguns alertas a respeito da mulher nécia e que não teme a Deus. Por exemplo, Eclesiastes 7, verso 26. Será que esse é um texto MGTOW na Bíblia? Podemos fazer um vídeo sobre isso também, hein? Muito legal. E aí falando lá de Eclesiastes, dá umas doses de Red Pill. Sim, o Salomão que teve 1000 mulheres é Red Pill. É interessante, muito legal. Bom, podemos falar sobre isso. Quantos temas aí já surgiram pra gente falar no futuro. Se a gente fizer um vídeo por mês aqui, já tem 6 meses de vídeo aí fácil, né? Aí o JB de Mello diz assim, interessante, pastor Ezequiel. Há algum tempo tenho acompanhado essa discussão e realmente existem coisas boas e ruins nesse meio. E muitos deles são abertamente misóginos. Te indico com ressalvas o canal Ricardo Tomé, Projeto Conselho. Acredito que ele seja menos radical e intelectual em relação ao assunto. Aí eu já tenho umas 2 ou 3 pessoas que indicaram esse tal Projeto Conselho. Se você tiver algum vídeo específico que você acha que eu devo assistir do Projeto Conselho para fazer react, manda aqui nos comentários ou no meu WhatsApp que eu faço a reação, tá bom? Aí o Tudo Incluso diz assim, se você não concorda, aliás, você não concorda que todas as igrejas são diferentes? Por que generaliza os MGTOW como sendo pessoas que demonizam as mulheres? O feminismo busca um privilégio estatal e social, enquanto o MGTOW busca a conscientização do homem em relação à natureza das mulheres. Não há movimento MGTOW buscando criminalizar as mulheres, mas o contrário é verdade. Se de fato sua mulher te deixou, isso mostra que o MGTOW não está errado. Todo homem é bom para a mulher desde que possa saciar as necessidades financeiras dela. O amor acaba logo que acaba o dinheiro, ou se a renda cair abaixo do que ela esperava na relação. Então eu vou terminar com o comentário desse cara aqui, tá?
e que inclusive mostra pra mim assim um pouco, tem 13 curtidas esse comentário inclusive. Várias outras pessoas que gostam desse movimento acharam esse comentário aqui muito legal. Então assim, galera, eu quero comentar esse comentário pra gente poder colocar algumas questões assim que estão entre as minhas primeiras reflexões a respeito desse assunto, pra gente avaliar. Vamos lá. Primeiro de tudo, que é assim, quando você vai discutir as relações entre homens e mulheres, você tem que estar preparado para discutir algumas das coisas mais complexas que existem na realidade. Existem coisas mais complexas ainda. Como é que é a relação entre Deus e o diabo? Realmente é uma coisa muito complexa de você entender, né? Como que Deus é, como que o diabo é, como que o diabo se tornou o que ele se tornou, como que é essa relação entre os dois. Isso, de fato, né, é uma discussão ainda mais complicada do que a relação entre homens e mulheres. Mas a relação entre homens e mulheres está mais ou menos do mesmo nível aí da relação entre Deus e o diabo. E não quer dizer que o homem é Deus e que mulher é diabo, nem que mulher é Deus e homem é diabo. Inclusive, essa já é uma outra complexidade da discussão. Mas o fato é que nós estamos falando de seres que têm coisas em comum e que têm coisas muito distantes entre si, muito diferentes entre si, quando a gente fala de homens e mulheres. Então a gente está unido pela humanidade, homem é humano, mulher é humana, então a gente tem um monte de coisas parecidas entre homens e mulheres. Então, por exemplo, você tem a experiência de dor, se alguém der um soco na sua cara, você sente dor? A mulher da mesma forma, se der um soco na cara dela, ela sente dor. Por quê? Porque você é humano, ela é humana, vocês partilham de uma estrutura física, de uma consciência, de um sistema nervoso central, não sei das quantas, em função do qual ambos sentem dor diante de estímulos aí agressivos, de agressões e etc e tal. Por quê? Porque são dois humanos. Agora, não é por causa disso que são iguais. Homens têm características que mulheres não têm, mulheres têm características que homens não têm. E a interação entre homens e mulheres está entre as coisas mais complexas da realidade. A começar lá pelo primeiro casal, Adão e Eva, que na relação entre eles existe uma treta que aparentemente contextualiza todas as demais tretas da realidade, que tem que ver com o pecado original, que tem que ver com a questão deles crescerem e se multiplicarem, e agora que eles caem em pecado, eles crescem e se multiplicam numa raça de gente caída e pecadora, que vai ter todo tipo de problema, todo tipo de pecado, e que naturalmente tudo isso vai ter todo tipo de implicação para a gente discutir aqui em relação às relações entre homens e mulheres. Então, por exemplo, quando uma pessoa como essa vem com esse papo aqui para cima do Ezequiel, não, porque se a sua mulher te largou, isso quer dizer que o Migtal tem razão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, vamos trabalhar com a hipótese de que eu chego lá num grupo de Migtal e digo assim, galera, minha mulher me largou. Aí eu tô no meio de 10 migtaus, os caras começam, tá vendo? Ela era uma modernete. Tá vendo? Você tava com dificuldade de grana, ela te largou por causa disso. Tá vendo, cara, como as mulheres não são confiáveis? Elas prometem diante de Deus que elas vão casar com você e elas vão ficar pra sempre até que a morte os separe e depois ela te larga. E sei lá, esse monte de bobagem. Cara, assista Dom Sandro, veja o projeto não sei do que, olha aí que você vai entender, blá blá blá. Beleza, legal, interessante. Agora, nenhum migtal parou para pensar que talvez a minha mulher me abandonou porque eu bati nela, porque eu traí ela, porque eu era um péssimo marido, porque eu fiz um monte de coisas ruins? Entende? Ah, não, se a mulher te largou, o migtal tá correto. Não necessariamente. Você não conhece a minha mulher, você não conhece a mim, você não conhece o nosso relacionamento. Inclusive, nesse aspecto, eu estava conversando com a minha mãe, nesse contexto da minha separação e etc e tal, e eu ainda espero que essa separação seja superada e eu e a Carol venhamos a reatar o nosso relacionamento e tudo mais. Mas seja como for, eu estava conversando com a mãe, etc e tal, e a minha mãe assim, naquela coisa de tentar, né, poxa, mas por que ela fez isso? Ai, você não fez nada de errado. Eu falei para ela assim, mãe, você sabe se eu já dei um tapa na cara da Carolina? Aí ela falou assim, não, mas você fez isso? Eu falei, não, eu não fiz, mas você não sabe se eu fiz ou não. Porque as pessoas, às vezes, julgam as coisas com a superficialidade absoluta. E eu estou pegando um pequeno exemplo aqui, só para ilustrar essa bobagem aqui. A pessoa entra num comentário da internet simplesmente porque eu estou falando de Red Pill e blá blá blá,
e já acha que pode dizer que MGTOW tá certo, que minha mulher tá errada, ou que minha mulher me abandonou por causa disso ou daquilo, sem fazer a menor ideia da realidade. Então esse é um tipo de aspecto muito negativo desse tipo de cultura, que acha que pode reduzir os relacionamentos humanos a explicações enviesadas em função de questões aí ideológicas de MGTOW ou de feminista ou sei lá o que. Isso acontece muito com as mulheres também. Seja lá, a mulher vai lá no meio de umas feministas e diz: o cara me abandonou, e aí o que? O homem não presta, o homem não vale nada, o homem é um lixo, o homem é uma porcaria, o homem promete que vai ficar com você até você morrer porque casou com você e depois tá ficando com a vizinha, e depois não sei o que. Mas no final não para pra pensar que pode ser a mulher, pode ser uma completa idiota, ela pode estar completamente errada, e ela pode ter defeitos e problemas e pecados graves o suficientes para fazer um cara abandonar ela. Porque o fato é, ninguém pode sair pressupondo que sabe o que acontece na mente das pessoas e nos relacionamentos das pessoas. E esse é um aspecto muito negativo na minha percepção, assim, sabe? Essa análise superficial das coisas. Que é uma marca de alguns Red Pills e MGTOWs, pelo menos no pouco que eu conheço. Preciso me aprofundar um pouco. Naturalmente, todo grupo tem os adeptos mais superficiais, mais radicais, o pessoal mais intelectual, mais profundo. Tem pessoas que têm um viés mais para um lado, outro mais para um outro. Tem pessoas que têm um viés mais conservador, tem uma galera que tem um viés mais progressista. Tem uma galera que tem todo tipo de visão diferente dentro desse universo, tudo bem? Então também a gente não pode julgar o movimento de uma forma completa por causa de meia dúzia de imbecil, superficial, arrogante, estúpido, que acha que sabe alguma coisa porque viu meia dúzia de vídeo de Dom Sandro ou sei lá do que na internet, entendeu? E aí a gente precisa de fato gastar tempo com isso, falar sobre isso, pensar sobre essas questões, não só assim para o nosso próprio benefício, mas para o benefício de todo mundo que está em busca, né, de uma masculinidade mais saudável, no caso desse canal, bíblica, e que de alguma maneira venha representar bem o reino de Deus e que venha dar frutos para a glória de Deus, que é um pouco, né, do que é a intenção aqui da nossa reflexão a esse respeito. Eu não tenho muito interesse em me identificar como uma pessoa que tomou a Red Pill e MGTOW, naquilo que eu já conheço do movimento, no pouco, mas naturalmente estou bem disposto a aprender, a crescer, a me aprofundar, a dar o benefício da dúvida e a reagir aos conteúdos e produzir alguma coisa levando estas questões em consideração. Então, se você quiser que eu produza mais a respeito desse tema e de outros, você inclusive pode fazer um Pix, ajudar o nosso ministério. O Pix do canal é ezecassalte@hotmail.com, que é o meu e-mail. Então você pode mandar um Pix de qualquer valor, eu posso comprar um livro, eu posso fazer alguma coisa que realmente tenha um conteúdo para eu poder refletir, reagir e criar cada vez mais para o benefício de todos vocês, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.